Olá, no nosso segundo vídeo sobre Photoshop a gente vai falar sobre os pincéis, que é um jeito de desenhar na mão mesmo, mas que dá bastante possibilidade. Então o pincel não é só para desenhar, a gente vai acabar usando diversas variações de pincel, né? Então o que a gente vai ver na ferramenta pincel pode se aplicar também para várias outras ferramentas. E a gente vai ver também um uso bem mais interessante do pincel, que não é só para pintar de fato a mão livre. Mas é assim que a gente vai começar, porque é o básico, né? Como funciona o pincel. Então lá na ferramenta pincel, o atalho é B, desenhozinho do pincel aqui do lado. A gente pode só clicar no pincel, selecionar e começar a pintar. E ele vai pintar a tela, tá? Com a cor do primeiro plano que tiver selecionado. Antes de fazer isso, tem uma opção que eu recomendo que vocês ativem, que vai ser lá no menu Editar, Preferências e Cursores. E ele vai abrir essa tela aqui. Então tem algumas opções que eu acho interessante ligar, porque eu acho que normalmente ele vai estar aqui em padrão e aqui vai estar em padrão. Aí o que acontece? Aqui, primeiro o do conta-gotas. Se você quer pegar uma cor específica da sua tela, com o cursor padrão, você tem que pegar na ponta do conta-gotas. Só que você não tem muito controle sobre onde você está clicando, é um pouco mais difícil. E a opção preciso, ele fica uma mira, então fica bem mais fácil de trabalhar. E no caso do pincel, tem a mesma coisa. Então o padrão é o desenhozinho do pincel ali, ele não quer dizer muita coisa, sabe? Não sei se ele aparece no padrão ou no preciso. Mas o preciso é uma cruzinha, mas também ele não te dá muita informação. E daí a gente tem a ponta do pincel normal, que ele aparece um círculozinho mostrando o que seria o tamanho do pincel. Mas a gente tem também ponta do pincel com tamanho total, que aqui sim que é o ideal, porque daí esse círculo vai mostrar tudo que o nosso pincel está afetando. Então eu não sei porque que isso não é o padrão, mas eu acho que deveria, porque você tem um controle muito maior sobre onde você está pintando. Então, talvez para desenho mesmo, mão livre, seja mais tranquilo usar algum dos outros. Tá? Mas para edição e para muitas coisas que a gente vai fazer, para trabalhar com máscara mais para frente, coisas do tipo, usar o pincel com tamanho total é o mais interessante. Aí também tem esse usar cursor de mira, que eu acho que ajuda para saber onde está o centro. Tem algumas outras opções. Esse aqui ele mostra só a cruzinha enquanto você está pintando, daí ele esconde o círculo. Então pode ser que você prefira assim. Acho que vale a pena testar. Mas enfim, o meu eu deixo assim, ponta do pincel com tamanho total e usar o cursor. Só dá um aqui e ele já aplica. Então a gente tem aqui o pincel. Se eu começar a pintar, ele vai pintar com a configuração atual que tem no meu pincel, mas ele vai pintar no plano de fundo. Tá? Então ele vai pintar sempre na camada que está selecionada. O ideal é sempre que a gente for pintar, a gente criar uma camada nova. Tá? Uma boa prática, no caso do trabalho com pincel, é fazer uma camada por cor, porque fica mais fácil de alterar depois. Porque se eu pintar aqui de rosa e daí eu mudar lá para verde, eu pintar de verde por cima, tem aquela questão que eu não consigo mover o verde, né? Mas é um pouco mais difícil de arrumar as coisas assim. Então se eu quiser usar borracha, por exemplo, aqui eu já não consigo. Tá? Então o ideal é que tenha uma camada por cor. Bom, então alguns controles do pincel. Lá em cima a gente tem várias opções diferentes. Tá? E eu acho que tudo isso também está com o botão direito. Então se você clicar com o botão direito, você tem, se não tudo, não tem tudo, mas tem muitas opções aqui. E além disso, tem várias pré-definições de pincel. Então, esses aqui são os mais simples, os normaisinhos, que é o que a gente mais usa, eu diria. Aí tem alguns que simulam pincel de verdade. Então, para o pessoal que quiser fazer pintura digital, algum desses aqui pode ser interessante. Tá? Mas eu vou aqui mesmo na base do pincel geral para ficar mais fácil de mostrar. Então, a gente tem duas propriedades principais. O tamanho, que é de fato o tamanho do pincel. Se eu diminuir, ele diminui. Se eu aumentar, ele aumenta. E a dureza, que é como se fosse a dureza das cerdas do pincel, mas também a dureza das bordas, quão definidas são as bordas. Tá? Então, se eu tiver com dureza 0, eu clicar uma vez, ele vai ficar assim. Se eu jogar a dureza para 100, eu clico e ele faz assim. Tá? Então, essa que é a diferença da dureza, de 0 a 100. E claro que isso vai fazer diferença quando eu pintar também. Então, se eu pintar direto com a dureza 0, ele fica mais
bem menos definido. E com dureza 100, ele fica bem retinho. Aqui ele está dando esse espaçamento, a gente já vai ver como que tira isso. Ok? Outra coisa que a gente tem, vou diminuir um pouco a dureza aqui, é a opção do fluxo. Tá? A gente tem a opção de opacidade, que é mais ou menos o equivalente à opacidade da camada, só que a opacidade da pintura. Tá? Então, se eu diminuo a opacidade para 51, eu fiz assim, minha camada ainda está em 100%. Se eu pintar por cima, ele vai pintar um em cima do outro. Tá? Então, é como se fosse a opacidade da tinta, uma tinta mais diluída ou menos diluída. O fluxo é quanto sai de uma vez. Então, ele não é exatamente a mesma coisa que a opacidade, mas ele tem um resultado mais ou menos parecido. Então, se eu deixar o fluxo em 100 e eu clicar, ele vai pintar 100% daquela parte. Se eu diminuir o fluxo e pintar, ele vai ficar um pouco mais escuro. Tá? Então, ele é um pouco parecido com a opacidade, só que o que vai dar de diferença? Se eu diminuir a opacidade e eu pintar, quando eu sobrepor, ele continua tudo da mesma cor. Tá? Só se eu parar de pintar e pintar de novo, que aí ele vai juntar as duas coisas. No caso do fluxo, se eu diminuir o fluxo e começar a pintar, já dá para ver que ele está ficando por cima. Então, se eu só clicar aqui, ele fica dessa cor. Mas se eu começar a pintar, ele vai como se estivesse saindo cada vez mais tinta. Então, se eu diminuir bastante o fluxo, dá para ver que ele fica essa suavidade na ponta. Né? Se eu diminuir o mínimo, que é 1%, ele vai ficando assim. E quando eu sobreponho, ele também sobrepõe a pintura. Tá? Então, o fluxo ele é como se fosse a velocidade com a qual a tinta sai. Quanto menor, mais devagar vai ser e mais fraco vai ser a pintura. Tá? Mas não é necessariamente a mesma coisa que a opacidade. A outra opção que a gente tem, aqui eu diminui bastante a dureza, esse botãozinho, que é o botãozinho de airbrush, que é aerógrafo. Aerógrafo é como se fosse aquelas pistolinhas de pintura. E quanto mais você segura ela, é como se fosse uma latinha de spray. Quanto mais você segura, mais vai saindo tinta. Tá? Então, se eu tiver desligado, e eu cliquei e segurei, não aconteceu nada. Tá? Se eu arrastar, ele vai pintando, mas se eu segurar, não acontece nada. Se eu ligar isso, clicar e segurar, ele vai colocando mais tinta. Tá? Então, com isso, eu consigo simular como se fosse uma latinha de spray. Só de segurar o mouse. Ok? E se eu diminuir o fluxo, ele vai ter um impacto direto nisso também. Então, também vai fazer diferença. A suavização é um valor que é para ajudar na hora de desenhar. Então, se eu tiver ela em 0, que eu vou diminuir o tamanho e vou aumentar a dureza, nesse caso, e eu passar, ele vai seguir exatamente onde está indo o meu mouse. Tá? Então, se eu quiser fazer um desenho mais curvo, toda a tremulação que acontece no meu mouse vai ser passada para o meu desenho. Se eu jogar para 100% de suavidade, ele vai tentar tornar as curvas mais suaves. Então, se eu passar o desenho rápido aqui, ele vai deixar muito mais suavizado. Tá? Então, veja que ele não segue exatamente o meu mouse, ele fica um pouquinho para trás. Porque ele está suavizando com base no que eu estou desenhando. Então, para desenho com mouse, para quem não tem uma mesa digitalizadora, isso quebra muito galho, tá? Porque facilita muito na hora de fazer formas mais curvas e mais suaves, porque ele não vai ficar com a tremulação que é inerente do uso do mouse. Okay, por padrão, eu gosto de deixar ali pelos 20%, que você tem o controle, mas ele não fica todo tremido, você consegue fazer de maneira um pouco mais suave. Ok? Aí tem umas outras opções que já tem bem menos uso, então a gente não vai nem entrar nelas. Aqui é uma opção de simetria, tá? Então eu acho que é relativamente recente no Photoshop, não sei dizer quando que entrou, mas você pode criar um eixo de simetria e quando você pintar, ele vai pintar em torno desse eixo. Tá? Então tem várias opções de eixo que você pode usar. Ok? Então dá para fazer umas coisas bem malucas. Eu acho que tem até radial. Já tem um eixo radial também.
Epa. Aqui. Abrir uma telinha. Você escolhe quantos segmentos tem. E aí, dá para fazer umas loucuras. Ok? É bem interessante, bem divertido de trabalhar. Bom, e daí por fim, a gente tem, deixa eu desligar a simetria, esse outro botãozinho, que ele é para uso com a caneta. Tá? Então deixa eu pegar aqui a minha mesinha, que daí eu já vou mostrar como que isso funciona. Então eu estou aqui com a minha caneta da Wacom. E se eu pegar um pincel e eu começar a pintar, é como se eu estivesse pintando com o mouse. Não tem nenhuma diferença muito grande. A partir do momento que eu ativo esse botãozinho, ele começa a ficar sensível à pressão. Então eu consigo passar bem de leve para fazer uma linha bem fina e passar bem forte para fazer uma linha mais grossa. Então é assim que a gente simula o desenho. Tem várias configurações mais finas que dá para fazer, mas basicamente se clicar lá em cima, ativar esse botãozinho, ele automaticamente ativa a opção de variação de tamanho com base na pressão da caneta. Então quem tem uma mesinha digitalizadora, é um jeito bem fácil de fazer isso, só clicando lá em cima. Mas a gente tem várias outras opções do pincel que é interessante saber que existe, porque tem algumas aplicações que elas podem ser interessantes. E para isso a gente clica nessa pastinha. Então aqui em cima do lado, de onde a gente podia selecionar o pincel, tem uma pastinha que ela vai abrir o painel de configurações. Aqui no meu ele já abriu aqui do lado, não lembro se ele sempre abre do ladinho, senão você pode arrastar e deixar ele no canto. Mas aqui tem várias opções, tá? Então a primeira, nessa barrinha do lado, são as diferentes propriedades que a gente pode mexer. Esse primeiro, que é a forma da ponta do pincel, aqui eu já tenho várias outras extras colocadas, eu vou mostrar como que a gente faz para colocar também. Mas aqui a gente escolhe a forma básica. Então aqui tem as predefinições, a gente pode definir o tamanho. Caso ela não seja simétrica, então essa aqui ela é redondinha, então ela é bem simétrica. Mas se eu pegar uma outra, sei lá, aqui eu tenho um pincel que é um pincel tipo de fumaça, acho, de água, não sei. A gente pode rotacionar também esse pincel, com base no ângulo. Tá? Mas, voltando lá para o padrão. Então aqui a gente tem a opção do tamanho. Essa redondez, se ele é mais chato ou se ele é mais redondo. Então a gente pode dar uma achatada nele. A gente tem a dureza. E a gente tem o espaçamento, que é o que estava fazendo ele ficar com as bolinhas aparecendo. Então se eu deixar o espaçamento mais alto, quando eu pintar ele vai ficar desse jeito. Por padrão, acho que às vezes ele fica no 20. Que daí dá para ver que tem umas bordinhas ali ainda quando a dureza está muito alta. Então se a gente jogar isso para o mínimo, que é 1, ele já vai ficar suave. Tá? Às vezes só de desligar ele já adianta, mas não é sempre. Tem pincel que se você desligar ele fica meio maluco, assim, fica na aleatório. Tá? Então o ideal é deixar ligado e deixar no mínimo, que aí ele vai ficar suave. E daí tem várias outras opções. Então a gente tem, por exemplo, o acumular. Então, o acumular é basicamente o aerógrafo. Então quando eu ativo ou desativo, ele também ativa e desativa lá em cima. A gente tem a suavidade, que é a mesma coisa. Né? Ele ativa ou desativa lá em cima. Para alterar o valor tem que ser por lá mesmo, aqui ele não dá opção. E daí a gente tem alguns outros interessantes, que antes de te mostrar, eu vou mostrar como que a gente coloca um pincel novo. Então a gente vai adicionar um pincel e vai trabalhar em cima dele, vendo o que dá para ser feito. Há um aqui interessante, dinâmica da forma só, que aqui tremulação do tamanho, a gente tem essa opção controlar. Tá? Em todas elas tem essa opção controlar, mas o mais normal é a tremulação do tamanho, que é o equivalente a ligar a coisinha da caneta. Tá? E quando a gente liga o botãozinho lá, o que acontece é que ele muda esse controlar para a pressão da caneta. Então o que ela faz é tremulação de tamanho. Então ele parte desse tamanho que está aqui, e esse é o 100%. Então se eu apertar com bastante força, ele vai pintar no tamanho desse pincel que eu selecionei. E se eu passar fraco, ele vai passar até o diâmetro mínimo, que no caso é 0%. Tá? Então se eu aumentar o diâmetro mínimo, até dá para ver aqui na previsualização. Mesmo que eu passe bem fraquinho,
ele já vai ficar mais largo. Então também tem esse tipo de controle para quem trabalhar com a caneta. Ok? Então vamos ver lá como que a gente consegue adicionar pincel. Antes de tudo, por que adicionar pincel? Eu não vou usar para pintura, por que eu vou ter que adicionar pincel? A gente não usa pincel só para pintura, a gente usa para colocar também mais detalhes na nossa imagem. Então eu tenho aqui, por exemplo, um que é de coração, que eu usei para fazer uma peça de Dia dos Namorados, se não me engano. Então o pincel em si, a forma do pincel, ele já é um coraçãozinho. Então se eu vier e clicar, ele já vem com esse efeito de como se fosse uma aquarela e tudo mais. Tem vários outros diferentes. Então é bem interessante e é uma coisa que facilita bastante o trabalho. Então aqui eu tenho vários diferentes. Né? Tem esses de pintura, que é tipo um pincel mesmo. Tem esse aqui que é de... Vou ter que diminuir o tamanho. Que é de fumaça. Tem esse que é raio de luz. Que também é útil. Tá? Então a gente vai ver como que adiciona. Assim, antes disso, uns atalhozinhos que eu esqueci de passar. Que é uma mão na roda. Então deixa eu voltar para o pincel padrão. Então aqui eu tenho meu pincel, tá? Eu posso mudar o tamanho e a dureza selecionando, clicando com o botão direito e alterando aqui tamanho e alterando a dureza. Tá? O tamanho eu também posso alterar usando as teclas do colchete, né? Que é tipo parênteses e quadradinho. Eu consigo diminuir e aumentar. Isso aqui é útil em algumas ferramentas, tá? Sempre que a gente tiver pincel, isso aqui vai funcionar para aumentar e para diminuir. Mas o mais fácil mesmo é segurando o Alt. Então vou segurar Alt e eu vou clicar com o botão direito. E aí, se eu mexer o meu mouse para o lado, então estou segurando o Alt e o botão direito. Se eu mexer para um lado e para o outro, eu consigo aumentar e diminuir o diâmetro. E se eu mexer para cima e para baixo, eu consigo diminuir e mexer na minha dureza. Tá? Então, é bem útil esse tipo de coisa, porque é muito fácil trabalhar assim. Então, eu posso começar com a dureza mais alta, daí eu diminuo aqui, diminuo a dureza, faço um acabamento, sei lá. Enfim. É um atalho que vale muito a pena saber. Então, Alt e botão direito, você consegue alterar o tamanho do pincel, tá? Qualquer que seja a forma do pincel. Eu peguei o redondo porque é mais fácil de visualizar mesmo. Mas enfim, vamos ver como que a gente pode adicionar mais. Um site que tem bastante pincel, tem vários sites que a gente consegue achar pincéis gratuitos no Photoshop. Mas o que eu acho que talvez seja o maior deles é o Brusheezy. Então, Brusheezy, assim, faltou R. Brusheezy, tá? Brush, que é brush de Photoshop. Easy, acho que deve ser vir de fácil, que é easy, só está escrito de outro jeito. Mas é o Brusheezy. Então a gente vai lá no Brusheezy, né, pincéis gratuitos. E ele tem algumas opções de texto também, tem algumas coisas diferentes, não é só pincel. Mas vamos buscar lá por, vamos ver, neve. Quero ver se eu acho uns floquinhos de neve. Então a gente tem várias opções de floco de neve. Vou pegar esse aqui do Natal, que tá mais bonitinho. Então a gente seleciona, dá para ter uma ideia do que tem, não dá para ver exatamente, né? Mas ele diz lá, ó, 12 brushes de floco de neve variados. Então é só baixar, download gratuito. A gente pode salvar em algum lugar específico, vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. E abrindo, ele tem esse arquivinho ABR. Tá? O arquivo ABR é o arquivo do brush mesmo. O arquivo JPEG é só o mesmo que tem lá, então ele não é muito interessante para a gente, não precisa. O que a gente precisa é o arquivo ABR. Para poder instalar esse arquivo, para adicionar esse arquivo no Photoshop, a gente só precisa abrir esse arquivo. Deixa eu trazer ele de volta. Então só dá 2 cliques. Então tem aqui o ABR, não precisa nem tirar do zip. Tá? Você pode abrir direto, só dar 2 cliques nele. Ele já vai trazer para o Photoshop de volta. E
tá lá o brush. Como que eu sei que tá lá? Se eu for lá na minha biblioteca, lá no final ele apareceu. The Day Snowflake Brush Collection, que é a coleção desses brushes. Então tem várias opções de floquinho de neve. Eu posso pegar e clicar e ele vai aplicar aquele brush. Então tem vários diferentes. Mas o que eu quero fazer é mostrar como que a gente pode começar a fazer coisa um pouco mais poderosa. Então vou selecionar um deles aqui. E qual que está mais bonitinho? Vou pegar esse aqui mesmo. Então se eu diminuir aqui o tamanho e pintar, ele vai pintar como se fosse um brush normal. Então não tem muito uso. Normalmente a gente vai usar esse tipo de brush vai ser para pegar e clicar e fazer em algumas coisas específicas. A gente pode mudar a rotação dele aqui para fazer ele um pouco mais diferente. Mas é basicamente isso. Mas aí, digamos que você quer fazer quer encher o fundo com esses floquinhos de neve. Se você for clicando assim, primeiro que vai dar trabalho, segundo que vai ficar bizarro, porque está tudo igual. Então o ideal seria você ir alterando. Então você fez um assim, daí o outro você deixa ele um pouco mais achatado, para parecer que ele está rodando. O outro você diminui um pouco, gira, mas é um trampo. Tá? É completamente inviável fazer algo desse jeito. Tá pro padrão? Então a gente pode ir lá no painelzinho de configurações do pincel e a gente pode mexer em algumas coisas aqui para facilitar esse tipo de trabalho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar esse espaçamento para ele não ficar um muito em cima do outro. Então agora se eu só pintar ele já fica um pouco mais afastado. E outra coisa que é o mais importante, que é o que mais vai dar diferença nesse momento, é o dispersão. Então nesse dispersão, se só ativar, não vai mudar nada. Mas aqui tem a opção dispersão, que está em 0%. Se jogar isso para mais, veja ali embaixo, na prévia, ele começa a separar. Então, em vez de ficar tudo na mesma linha, ele fica mais afastado da linha principal. E aí a gente começa a fazer algo de maneira um pouco mais automática. Aqui em contar é quantos você adiciona, então não precisa muito subir. E tremulação é a variação aleatória. Então aqui acho que dá para deixar em 0 por enquanto. A gente também tem a opção ambos os eixos, que em vez de variar só assim, ele também vai variar assim. Que daí ele espalha mais ainda. Então dá para deixar ativado ambos os eixos. Então agora só de passar, clicar e dar uma passada no mouse, ele já começa a ficar mais espalhado. Tá? Dá para aumentar ainda mais o espaçamento lá, para não ficar tudo muito um em cima do outro. E a gente começa a colocar de maneira um pouco mais aleatória esses floquinhos de neve. Mas ainda assim, eles estão tudo muito igual. Meio nada a ver ainda. Meio sem graça. Então, para isso, a gente pode usar a dispersão da forma. Que é o que aqui a gente viu que dá para fazer isso com a compressão da caneta. Mas dessa vez a gente não vai usar a pressão da caneta. A gente só vai aumentar essa tremulação do tamanho. E o que isso vai fazer é colocar aleatorizar um pouco, deixar mais aleatório o tamanho. Então vai ter uma variação do tamanho. Então, em vez de sair tudo no mesmo tamanho, ele vai começar a sair uns maiores e uns menores. E aí ele começa a ficar bem mais interessante. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer é a tremulação de ângulo, que é a rotação. Então também dá para deixar a rotação aleatória. Como ele é muito simétrico, não tem por que deixar em 100, dá para colocar uma variação menor. Então aqui uns, sei lá, 20% já vai ser suficiente nesse caso. Que daí eles começam a sair também rotacionados. Já não está mais tudo idêntico. Tem um pouco mais viradinho para um lado, um pouco mais viradinho para o outro. E aí também tem tremulação de redondez. Então a gente viu lá aqui na propriedade que redondez é com achatado é. Se a gente ligar, dinâmica da forma, se a gente ligar a tremulação de redondez e aumentar, na prática a gente está achatando mais uns aos outros. E o que isso quer dizer é que é como se ele tivesse viradinho. Como se ele tivesse
não de frente para a câmera. E isso que vai dar uma mágica maior. Então, se a gente ligar a trimulação de redondez e pintar, aí sim parece que está caindo floquinho de neve. Aí é um jeito bem fácil de trabalhar. Se quiser evitar essas sobreposições, aí fica um pouco mais difícil, né, porque a gente está fazendo tudo meio automático. Teria que diminuir, talvez, aliás, aqui na dispersão, tirar o ambos os eixos, para ter um pouco mais de controle de onde está aparecendo. Que aí dá para tentar evitar, que aconteceu também, mas dá para tentar evitar a sobreposição. E daí, claro, também tem como trabalhar com mais camadas, né? E aí dá para ajustar na mão, fica um pouco mais fácil. E daí, por fim, uma outra coisa que a gente pode fazer é ligar o acumular, que é o airbrush lá em cima. Tem várias outras opções, né? Então vale a pena dar uma fuçada em todos eles. Mas quando a gente ligar o acumular, vou mudar aqui para azul, estou pintando neve rosinha. Em vez de ficar passando o mouse, a gente pode só clicar aqui no meio e segurar. Daí, claro que aqui ele juntou tudo. Mas se a gente conseguir uma combinação certa de espaçamento e de tremulação e coisas do tipo, e às vezes até o tamanho maior, com o airbrush ligado, a gente não precisa tanto. Nossa, acho que foi demais aqui o espaçamento. A gente não precisa mexer tanto o mouse. A gente só de clicar e deixar ele por aqui, ele já vai jogando aleatório em torno de onde a gente clicou. Aí vai preenchendo. Então esse é um jeito de trabalhar com o pincel. A moral aqui tem que fuçar nas configurações e ver qual que vai se encaixar melhor para cada situação. E ir testando. Tá? E importante também, um detalhe que é bom falar, depois de fazer todo esse trabalho aqui para acertar o pincel, se você voltar para outro pincel, você vai perder toda a configuração. Então, para salvar, você clica no maisinho. Então, aqui no maisinho, ele vai criar um novo pincel. Você clica lá, ele vai aparecer aqui, novo pincel. Você pode colocar o nome, tá? Então, você pode jogar lá neve dispersão, por exemplo. Tem a opção de incluir ou não a cor. E daí ele vai aparecer ali. Então, se a gente for na lista de pincel agora, eu tenho lá o neve dispersão. Da mesma maneira que eu tinha aqui um que eu tinha feito com o coração, que foi o que eu usei de fato na peça do Dia dos Namorados. Que era... Nossa, tá bem grande assim. Que era para fazer o coraçãozinho. Eu não lembro exatamente como que eu usei. Mas dá para dar uns efeitos bem interessantes. Usando simplesmente o pincel pronto que você pega na internet. E aí, ativando a criatividade de como de fato trabalhar com isso. Beleza? Então esse é o nosso videozinho sobre os pincéis. Ele ficou um pouco mais longo, mas era bastante coisa para falar. Tá? Então na semana que vem a gente continua vendo mais ferramentas do Photoshop. Até lá!